Gravação iniciada. Nós vamos dar continuidade, então, ao julgamento dos processos da tarde do dia 10 de fevereiro de 2021 e vamos à apreciação do item 72, conselheira Luciana Tuis Silva, Transporte Limitado. Esse processo ele é interessante porque ele tem um pedido um pouco diferente. Na verdade, a contribuinte, né, ela ingressou com o Perdecomp, o despacho decisório identificou, né, que o crédito pretendido já havia sido utilizado para compensação de outro débito, e a partir daí a contribuinte ela identificou, né, realmente, ela retificou a DCTF, identificou que o débito pretendido por ela, né, que o crédito, aliás, pretendido por ela já havia sido utilizado, e a partir daí ela passou, inclusive ela pagou o débito, e a partir daí ela passou a pedir o cancelamento da Perdecomp, né, para evitar cobrança em duplicidade, enfim. A DRJ, analisando esse pedido, já não havia conhecido, né, por incompetência, dizendo que seria da origem, né, verificar isso, se fosse o caso, promoveu o cancelamento da Perdecomp. Aqui no meu voto, eu estou seguindo na mesma linha, né, porque uma vez que a própria contribuinte reconhece o erro na Perdecomp entregue, né, que realmente, e concorda com o despacho decisório, tanto que retifica, vai lá e paga, eu acredito que nós não temos o que apreciar nesse momento. Né, transcrevo aqui, inclusive, um precedente da Câmara Superior nesse sentido. Também o parágrafo 6º aqui do artigo 74 da Lei 9.430, né, no sentido de que a declaração de compensação constitui confissão de dívida, instrumento hábil o suficiente para exigência dos débitos indevidamente compensados. Então, em sendo o caso, como a contribuinte alega aqui, que ela já até regularizou essa situação, né, isso aí tem que ser reconhecido na origem, não sendo na nossa alçada aqui esse tipo de pedido, porque não está dentro da nossa competência o cancelamento de Perdecomp. Então, ante exposto, eu voto no sentido de não conhecer do recurso. É o voto, presidente. Ótimo. Mantendo a decisão da DRJ. Ok. Doutor Cameirano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho, presidente. Me acompanho, temos então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso nos termos do voto da relatora. Vale para os itens 73 a 84. Vamos ao item 85, conselheiro André Lojas Renner. Bom, 85, contribuinte pleiteou saldo negativo, não, pagamento indevido a maior de CSRF, contribuições retidas na fonte, no valor de R$ 8.228,11, referente ao DAF, de R$ 157.527,70, recolhido em dezembro de 2008, relativo ao período de apuração de 30/11 de 2008. A unidade de origem omitiu o despacho decisório, localizou o pagamento do DAF, entretanto não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte. É o que se observa no recorte a seguir. E é importante ressaltar que o débito, uma parte dele está alocado em débito da DCTF e uma parte de 739,36 está vinculada a uma DECOMP. Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos: que no período de apuração referente à segunda quinzena de novembro de 2008, o contribuinte efetuou o recolhimento do DAF,
Entretanto, o valor era indevido, vez que o correto seria 148.560,23, o que geraria o pagamento a maior pleiteado, que o contribuinte apresentou em 24/12, Perdecomp de final 0159, informando compensação do valor original de 739, que é aquele débito que está alocado no despacho decisório. Em 11 de junho de 2012, apresenta o presente Perdecomp, com o valor remanescente de 8.228, e que em 28/1 de 2013, após ao despacho decisório, o contribuinte retificou sua DCTF, onde efetuou a correção do débito apurado referente à segunda quinzena de 156 para 148. Ao julgar as razões da contribuinte, a DRJ alega que o recorrente confirma que a retificação da DCTF se deu apenas após a ciência do despacho decisório contestado, mas argumenta que apenas a retificação da DCTF não é suficiente para que o impugnante tenha direito ao crédito pleiteado. Conforme já relatado, aos autos foram anexados pela recorrente apenas as cópias da DCTF retificada e do Perdecomp. Nelas não se manifestou elementos que indicariam o alegado na peça defensiva. E continua nesse mesmo sentido, concluindo de que apenas a DCTF retificada sem qualquer documento que comprovariam o erro não seria suficiente para o reconhecimento do crédito, então julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte alega em síntese que, por particularidade de cada fornecedor e de acordo com as disposições legais, estes não deveriam sofrer retenções, que, abre aspas, conforme se depreende da planilha abaixo, os valores das retenções batem exatamente com os valores dos quais foi requerida a compensação. Que tais retenções decorrem dos pagamentos aos seguintes fornecedores nos respectivos valores. Que anexa ao recurso as telas do sistema de pagamento da recorrente, onde comprova os valores que foram pagos, bem como os pagamentos posteriores referentes às complementações das retenções indevidas. Que junta ao recurso o livro analítico de 24 de junho de 2009, comprovando nas folhas 4 e 5 o lançamento dos mesmos valores. Que a escrituração contábil faz prova a seu favor, arguindo o princípio da verdade material, e, por fim, requer o provimento do recurso ou, alternativamente, a conversão em diligência para análise dos documentos apresentados. É o relatório. Bom, eu conheço do recurso. Concerne, portanto, o presente litígio a verificar o direito creditório decorrente de pagamento indevido de CSRF em decorrência do alegado equívoco na retenção do pagamento de 4 fornecedores no período de apuração de novembro de 2008. Como acima relatado, a decisão de primeira instância não reconheceu do crédito vindicado, argumentando que apenas a retificação da DCTF após o despacho decisório não comprovaria a sua existência, devendo a contribuinte demonstrar o equívoco da DCTF anterior com elementos probatórios hábeis. No que se refere a esta matéria, concordo em parte com o entendimento esboçado pela DRJ quanto à possibilidade de apreciação da DCTF retificada após o despacho decisório, o que encontra consonância com o parecer normativo 2 de 2015. Mas antes de adentrar ao mérito, é importante ressaltar que a natureza do indébito pleiteado é de tributo retido na fonte. Nesse sentido, o artigo 166 do CTN autoriza que o responsável pela retenção na fonte venha postular a retenção, desde que comprove, como premissa inicial, ter assumido o encargo do pagamento. Quanto ao procedimento para que o sujeito passivo que promover a retenção indevida de pessoa jurídica e devolver a quantia retida ao beneficiário pleiteie a restituição, tem-se que era disciplinado pelo artigo 8º da Instrução Normativa 900 de 2008, que prevê o procedimento. Pois bem, no caso concreto, verifica-se que a recorrente demonstrou no livro razão apenas o lançamento a débito dos valores inicialmente retidos, o que já era consonante com a DCTF original,
entretanto, não comprovou o estorno a crédito da suposta retenção indevida. Ainda, quanto à comprovação do encargo financeiro assumido pela contribuinte, entendo que apenas as telas do sistema da empresa não possuem força probatória suficiente para comprovar o efetivo pagamento aos fornecedores, vez que desacompanhada de comprovantes bancários e ou recibos. Além do mais, constata-se ainda que a recorrente não apresentou qualquer argumento que justificasse que a retenção de fato era indevida, e nem sequer apresenta as notas fiscais que não estariam sujeitas à retenção. Apenas argue de forma genérica que, por particularidade de cada fornecedor e de acordo com as disposições legais, estes não deveriam sofrer retenções. Trata um parágrafo sobre o ônus da prova. E, por fim, quanto ao pedido alternativo, concluindo, assim sendo, entendo não restar demonstrado o atendimento aos requisitos legais para que o crédito pleiteado seja restituído, bem como não se verifica os atributos de liquidez e certeza previsto no artigo 170 do CTN, razão pela qual a DECOMP não deve ser homologada. Por fim, quanto ao pedido alternativo de conversão do julgamento em diligência, entendo prescindível no presente caso, haja vista que toda a documentação apresentada for analisada, mas considerada insuficiente para a comprovação do crédito. Ressalta-se que o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que cada autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme demanda o artigo 18 do decreto número 7235 de 72, que disciplina o processo administrativo fiscal. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, e aí eu acho que deveria acrescentar, rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Perfeito. Perfeito. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutor Itamar. Relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Temos então, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 87, conselheira Letícia, LSI Logística. São 4 processos, né, Letícia? Estava abrindo aqui. São 4 processos. Acho que os 2 primeiros são iguais e os 2 últimos também. Isso. E a minha sugestão é que nós, de voto, dos 2 primeiros é a mesma. Uhum. Os 2 primeiros são imposto de renda retido na fonte, que não restou comprovado para formar o saldo negativo. A delegacia de origem, ela apurou os valores de acordo com as DCTFs referentes ao mês de novembro de 2008. E ela chegou a um valor de um crédito de 20.607. Com a manifestação de apresentou a contribuinte recurso ao Conselho, alegando que as atividades estão sujeitas à retenção de imposto de renda de 1 a 1,5%, e juntou aos autos, com recurso, uma planilha com parte das notas fiscais de março de 2007, em que houve retenção de IR, e que, tendo em vista o princípio da verdade material, devidamente comprovadas retenções, devem ser homologadas as compensações requeridas. Ela apresentou também as notas fiscais. E, nesse sentido, presidente, eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência para confirmar a autenticidade do livro Lalu, cujas folhas foram anexadas, confirme o imposto de renda retido nas notas fiscais, mas aí tem que ser o comprovante de pagamento, né? Eu vou pegar aquela sugestão do Dr. Daniel da conversão de diligência para o imposto de renda retido na fonte também, e vou colocar aqui, com exceção do item 2, né, doutor Camerano? Então, a minha proposta é de diligência, presidente. Ok. Doutor Camerano. Está mudo, presidente. Doutor Camerano.
Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho a relatora. Doutora Luciana. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto da relatora. O item 88, a decisão o processo é idêntico. Então, o voto da relatora também é pela diligência, tá? Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho a relatora. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutor André. Com a relatora, presidente. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto da relatora. Item 89, conselheiro. O item 89 e 90 também são idênticos, é um SSL do terceiro trimestre de 2004 e o outro do quarto trimestre de 2004. Agora, mesmo sendo a mesma contribuinte, ao contrário dos anteriores, dos recursos anteriores, a documentação juntada foram só algumas notas esparsas, sem qualquer concatenação. E a recorrente está arguindo a nulidade da decisão recorrida, porque ela juntou cópia do livro-razão, da possibilidade de apresentação de documentos com recurso sobre o agasalho do princípio da verdade material e legalidade objetiva, e no mérito o argumento que, de acordo com a documentação juntada, as retenções foram efetivadas e destacadas em notas fiscais, bem como houve a comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos. E requereu, por fim, se não fosse dado o crédito, pugnou-se pela conversão em diligência. Nesse caso aqui, não estou dando a nulidade, porque eu estou colocando que a prova não foi suficiente, que o comprovante de retenção deveria ter o nome empresarial, o número de inscrição, o CNPJ, vez da ocorrência, o código DARF e a descrição do rendimento. Então, que não existe nenhuma nulidade em não considerar somente o livro-razão. No mérito, eu coloquei que o recurso voluntário juntou aos autos notas fiscais de prestação de serviço, pretendendo comprovar as retenções sofridas para que pudesse demonstrar seu crédito. Com relação à possibilidade da juntada dessa documentação, não tenho dúvidas que, dialogando com a decisão de origem, seria possível juntar novas provas para comprovar seu direito. Contudo, a juntada de notas fiscais esparsas, sem o relatório de todos os valores já reconhecidos, não tem o condão de comprovar o que se pretende. Assim, sendo a documentação insuficiente, não há como reconhecer o crédito e, diversamente do que ocorreu em processos dessa mesma contribuinte julgados nessa mesma sessão, a documentação acostada não é capaz de comprovar a fumaça do bom direito da recorrente. Então, pelo acima exposto, eu estou conduzindo o meu voto em ambos os casos para preliminarmente não conhecer da nulidade arguída e, no mérito, negar provimento ao recurso, presidente. É como voto. Ok. Doutor Daniel, gostaria de falar? Não são do mesmo período, conselheira? Não, uma é do terceiro trimestre e outra do quarto. Não, mas eu estou dizendo no mesmo período dos itens 87 e 88? Acho que não, doutor Daniel. Porque um seria perna do outro, né? Da nota fiscal, porque a retenção de IR e CS. Não, o IR é de 2007 e a CS é de 2004. Ah, tá. Bom, o voto então é por afastar. O voto então é por afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso, tá? Então, vamos votar em bloco 89 e 90, que os processos são idênticos, a decisão também é idêntica. Que valer para 89 vai valer para 90 também, tá? Na votação. Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora em ambos os processos, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora nos dois processos. Doutor Carlos. Com a relatora nos dois processos. Doutora Luciana. Também com a relatora nos dois processos. Doutor Itamar. Com a relatora nos dois processos. Doutor André.
Acompanha a relatora nos dois processos. Então temos no item 89 e no item 90, por unanimidade de votos, afastar a arguição de nulidade da decisão recolhida para, no mérito, negar provimento ao recurso. E, finalmente, o item 91, gente. Conselheiro André Docílio Alimentos Limitado. Trata-se de recurso voluntário, depois contra o acordo da DRJ. Transcreve-se aqui o relatório. O processo foi um perdão transmitido, de final número 5476, por meio do qual solicita a compensação de crédito decorrente de DARF recolhido a maior ou indevidamente relativo ao valor original do crédito inicial de R$ 1.266,19, referente à IR-fonte, período de apuração de outubro de 2007, recolhido em novembro de 2007, no valor de R$ 1.450,16. Por meio do despacho decisório, não foi homologada a compensação declarada, com a seguinte justificativa, de que foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do próprio contribuinte. Cientificado do despacho decisório, a recorrente alega que, na data de 17 de outubro de 2007, foi pagar a guia de IR-fonte sob o Código de Recolhimento 9385 no valor de R$ 1.266, acrescido de multa de 417, cópia em anexo, sendo declarado que o valor devido era de R$ 1.266,19. No mês de novembro de 2007, o funcionário responsável pelo arquivamento dos documentos o fez em pasta errada e, acreditando que não houvesse recolhido o tributo, fez novamente. Na data de 26/11, foi paga, então, a nova guia de IR-fonte, sob o Código 9385, no valor de R$ 1.266,19, acrescido de R$ 171,31 de juros e R$ 12,66 de multa. Em dezembro, constatando o erro do pagamento em duplicidade, foi solicitada a compensação do valor pago a maior. Porém, em dezembro de 2007, ao preencher a DCTF do período, declarou o débito em duplicidade e vinculou as guias existentes, quando na verdade somente existia um débito e um pagamento, pois o pagamento devido já havia sido objeto de pedido de compensação. Na data de 6/9 de 2011, foi identificado o erro do preenchimento da DCTF e foi realizada a retificação e entregue conforme recibo de entrega. No acordo proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito. Verifica-se que a DCTF retificadora foi apresentada posteriormente à ciência do despacho decisório. O pagamento encontrava-se vinculado, à época do despacho decisório, integralmente vinculado ao débito declarado, razão pela qual não havia saldo disponível para compensação. No entanto, a ausência da DCTF retificadora extemporânea por si só não retira do contribuinte o direito de ver seu crédito reconhecido. Dessa forma, ainda que o pagamento do qual se origina o direito creditório encontre-se integralmente vinculado ao débito declarado, tal fato não impede a restituição de sua parcela indevida, desde que comprovada documentalmente a ocorrência de erro na apuração do tributo declarado, cabendo tal verificação à autoridade fiscal competente para tanto. Faz necessário, portanto, verificar se houve de fato incorreção na DCTF apresentada. E aí a DRJ fala sobre o ônus, né? O contribuinte, em sua impugnação, afirma que recolheu em duplicidade o DARF e que apresentou o DCTF retificadora. A fim de comprovar o alegado, anexa aos autos a DCTF original, a DCTF retificadora e comprovante de arrecadação dos DARF. Porém, tais documentos não demonstram ou comprovam a ocorrência de erro na apresentação da DCTF original. Então, a DRJ entendeu que a documentação apresentada foi insuficiente e julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Em sede de recurso voluntário, a recorrente, a fim de contrapor os argumentos da DRJ no que tange a insuficiência probatória, colaciona diversos documentos que serão analisados no voto. Por fim, a recorrente entende que o crédito encontra-se devidamente comprovado e requer que seja anulado o despacho decisório por existir o direito ao crédito, subsidiariamente seja dado provimento ao recurso voluntário
e, havendo dúvidas quanto à procedência do crédito, requer a conversão em diligência. É o relatório. Passar aqui ao voto. Inicialmente, verifique-se que a contribuinte requer a anulação do despacho decisório com fundamento na existência do crédito. Entretanto, tal nulidade confunde-se com o próprio mérito ao qual será adiante analisado. Tem-se, portanto, que a controvérsia reside em um suposto pagamento em duplicidade efetuado pela contribuinte, mas que constava alocado em débitos declarados na DCTF originalmente transmitida. Como acima relatado, a decisão de primeira instância não reconheceu do crédito, argumentando que apenas a retificação da DCTF após o despacho decisório não comprovaria sua existência, devendo demonstrar o equívoco da DCTF anterior com elementos hábeis. E aí eu novamente menciono que concordo em parte com o entendimento esboçado pela DRJ, com fundamento no parecer normativo 2 de 2014. Pois bem, por conseguinte, em sede recursal apresentou vasta documentação contábil fiscal, que foram assim destacados em sua peça. Então, o contribuinte, no recurso voluntário, ele abre um tópico para elencar as provas que ele apresentou, a fim de justificar o pagamento indevido. Ele apresentou o diário outubro de 2007 destacado, com os registros dos lançamentos da nota fiscal 595 do fornecedor Chiari, valor total de R$ 8.448,28, valor líquido de imposto de renda retido de R$ 7.715,09 e da retenção do imposto de R$ 1.266,19. Razão com o registro do movimento de pagamento da guia com multa no valor de R$ 1.270,36. Razão na conta IRF a recolher destacado, com o registro do movimento de pagamento da guia com multa no valor de R$ 1.270,36 e o registro do lançamento do imposto de renda retido na nota fiscal 595 no valor de R$ 1.266,19, coluna crédito. Diário de novembro de 2007, destacado, com o registro do movimento de pagamento da guia com juros e multa no valor de R$ 1.450,16. Razão, conta IRF a recolher destacado, com o registro do movimento de pagamento indevido a maior da guia com juros e multa no valor de R$ 1.450,16, na coluna débito. Observem que não há registro de retenção no crédito. Este pagamento é a origem do crédito compensado. E razão, com o registro de movimento de pagamento indevido a maior da guia com juros e multa no valor total de R$ 1.450, que também é a origem do crédito compensado. Examinando-se a documentação apresentada, verifica-se que os DAFs recolhidos nos valores de R$ 1.270,36 na data de 17 de outubro e R$ 1.450,16 na data de 26 de novembro refere-se ao mesmo fato gerador, o que consta devidamente registrado nos livros contábeis. Dessa forma, entendo restar comprovado o equívoco da contribuinte que gerou o pagamento em duplicidade de R-fonte, o que encontra consonância com a informação constante da DCTF retificadora. Quanto à apresentação de novos documentos em sede recursal, entendo que estes foram apresentados em consonância com o diálogo do processo, vez que até a decisão da DRJ a contribuinte não teve ciência de que deveria apresentá-los, portanto, devem ser aceitos. E voto por dar provimento ao recurso voluntário, presidente. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Só uma questão, André. O valor a ser reconhecido é 1.450,16, é isso? O contribuinte no Perdecomp, ele só pleiteou o valor original. Tá. Então seria 1.266,19. 1266,19. Esse é o valor, então, que nós estamos reconhecendo, é isso? Isso. Ok. Estou caminhando. Acompanhe o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$ 1.266,19 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É isso, né, doutor André? Com isso, encerramos os trabalhos dessa tarde do dia 10 de fevereiro de 2021. Por favor, doutor Carlos, pode parar a gravação?